Sempre quando tocarem por negar algo que deveriam afirmar, ou afirmar algo que deveriam negar, não, aí vem a heresia. Algo a respeito do Nosso Senhor, sempre vai tocar Nossa Senhora, não? Então, negaram a divindade de Nossa Senhora, vai tocar a maternidade divina de Nossa Senhora. Tocam a humanidade de Nosso Senhor, vai tocar a maternidade também, porque nenhuma mãe gera um espectro, não? Um espírito. Impossível. Pois então, aí logo tentam, Satanás, por não engolir esta verdade de fé, não quis engolir, hein? É tropeço e engasgo para o demônio eternamente. Então ele, pelos seus, já do princípio, semeou estas heresias. E elas vão, com o passar do tempo, sendo cultivadas, hein? Vem as sentenças da igreja, os santos, não, que combateram essas heresias, mas elas ali na sombra das trevas vão se manter essas sementes e vão brotar no protestantismo. E sem ser exagerado ou demasiado cruel, algo disso também tem na parte conciliar. Hoje em dia que nós vemos um ressurgimento da devoção mariana muito forte, graças a Deus, e a mesma sanidade das almas católicas que buscam em Nossa Senhora o que devem buscar, não? Então é impossível destruir a devoção mariana, mas devemos lembrar que depois do concílio, hein, toda a piedade mariana foi desacreditada, ridicularizada, suas igrejas, não? Se vamos a uma igreja que tem 2 imagens, pelo menos uma é de Nossa Senhora, representa o quê? 50% das imagens, parabéns, não? Então você entra em outras igrejas, não estou dizendo que a devoção consiste na quantidade de imagens de Nossa Senhora, não. Mas vemos que outrora dava uma ênfase. Hoje é uma coisa que, não conseguiram destruir, vamos ter que engolir, não? É a própria conduta do diabo, não posso destruir, eu vou ter que sofrer, engolir, é isso, pois é. O protestantismo tem uns que, não tanto, mas Lutero não foi um grande instrumento para a destruição do culto aos santos, e Nossa Senhora também. Por aí se vê frases dele supostamente a Maria Santíssima, e tem católico que realmente com nem um pingo de vergonha é capaz de citar uma coisa dessa, hein? O próprio diabo podia dizer isso, e também é conhecido aquele no caso do exorcismo, que o diabo fez um poema, não a Maria Santíssima, mas não é por isso que a gente vai ler esse poema, não vamos ler esse poema todas as noites antes de dormir, hein? Ele disse a verdade, mas só que carece de toda autoridade, então, disse a força ainda. Então nós não podemos ficar vendo este resto de devoção e ficar citando, são inimigos de Nossa Senhora. E por quê? Porque são inimigos de Nossa Senhora. Como lhes dizia e repito, quando uma heresia que ofender a Nossa Senhora, ofende a sua mãe. Nega algo de Nossa Senhora, vai negar de sua mãe. Há uma união muito grande entre mãe e filho. Por quê? Porque ela é mãe de Deus e Deus, Nosso Senhor, é filho de Maria Santíssima. Então, Maria Santíssima é verdadeiramente mãe de Deus. Nós celebramos essa festa no dia 11 de outubro. 11 de outubro, a maternidade divina de Maria Santíssima. De que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. Foi concebido pelo poder, pelo Espírito Santo. Não é outra obra, é do Espírito Santo. E não existe por santo que seja, por iluminado pelo Espírito Santo que seja, outro que tenha sido. Maria Santíssima não foi concebida pelo Espírito Santo, foi concebida por São Joaquim e Santa Ana. Os patriarcas, os profetas, todos os santos, só Nosso Senhor, sua natureza, na sua encarnação, Nosso Senhor tem esta única e exclusivo modo de concepção, por obra e graça do Espírito Santo, só Nosso Senhor. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, é de fé que Maria foi sempre virgem e é chamada virgem por excelência, sempre Virgem Maria.
Nós devemos crer com todo o nosso coração nessa verdade de fé, e se nós não cremos, nós não salvamos nossa alma. Não é uma coisa para ser escolhida, é uma definição de fé que nós devemos nos submeter. Maria Santíssima, sempre Virgem, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma parte do missal que não é de interesse dos senhores, que é a parte dos defeitos que o padre pode acontecer por, sei lá, os padres panicam também às vezes. E aí, nas panes no motor do padre, a igreja que tem 2000 anos conhece onde falha o motor dos seus ministros. Então tem alguns defeitos que podem acontecer. Já foram previstos, sempre são os mesmos. Então o que acontecer se esses defeitos acontecerem? Então vamos lá. Dado um defeito de fórmula, a igreja vai no seu missal, o número 5 de defectibus forme, dos defeitos da forma. Então o que a igreja vai dizer aqui? Em primeiro lugar, para saber se há um defeito na fórmula, nas palavras, eu tenho que saber a fórmula íntegra. Porque um defeito é o quê? Suprimir, alterar, acrescentar, aí a alteração por acréscimo, suprimir, restringir, não. Então eu tenho que saber quais são as palavras essenciais para consagrar o pão no corpo e sangue, alma e divindade do Nosso Senhor, e o vinho no seu sangue, corpo, alma e divindade. Então nós vamos aqui, ó. Para consagrar, aqui está escrito assim, o pão no corpo de Cristo, o padre tem que dizer hoc est enim corpus meu. Isto é o meu corpo. É muito interessante porque, só um parênteses também para aumentar a devoção, quando Cristo se encarnou, Nossa Senhora disse 5 palavras, fiat mihi secundum verbum tuum. E Nosso Senhor, quando foi consagrar o pão no seu corpo, disse hoc est enim corpus meu. 5 palavras. Quando nós consagramos a hóstia, que é a primeira que consagramos, nós estamos honrando a encarnação do Verbo. Nosso Senhor uniu o Calvário com o altar, o Calvário com o presépio. Aí o sacrifício vai acontecer quando o padre consagra o vinho, porque aí vai ter o sangue separado sacramentalmente do corpo, vamos ver isso mais adiante. Aí acontece o sacrifício. Fecha o parênteses, que não é só piedoso, mas é profundo. Para reparar os que ultrajam diretamente, que altamente, em suas sagradas imagens. Isso é interessante. Isso é um dogma de fé católico. Se eu pego essa imagem, jogo no chão, cuspo em cima dela, Nosso Senhor não é um pedaço de gesso. Não é. Essa é uma foto de Nosso Senhor. Mas só que o cuspir e jogar no chão, este maltrato vai para Nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo que quando as senhoras ou os senhores estão com ódio de alguém, pega a foto do sujeito querendo matar a pessoa, não conseguindo, pega a foto, rasga todinha, ou recorta, né? Apagou aquela pessoa da vida. A pessoa morreu? Não. Se eu rasgo a foto, ninguém morre. Mas só que no nosso coração nós matamos, rasgamos, recortamos aquela pessoa da nossa vida. E Nosso Senhor está a dizer, 5º sábado, em reparação dos que ultrajam diretamente, ou seja, direta esse ultraje que fazem contra a sua mãe pelas suas sagradas imagens. E isso tudo está relatado pela irmã Lúcia em suas memórias e cartas. Estas 5 razões que o menino Jesus deu, pela qual ele pediu que fossem 5 sábados, os senhores podem ver que quem blasfema contra a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria, negando que ela é virgem perpétua antes, durante e depois do parto, aqueles que dizem que ela não é mãe de Deus, é uma qualquer e etc., como as blasfêmias dizem, os que procuram infundir nos corações das crianças, enfermos, idosos, o que seja ódio à sua mãe, os que em traje destrói a sua imagem, se chama protestante. E Nosso Senhor quer consolar sua mãe da injúria que eles causam. Mas não só o protestante, o evangélico, o mal católico também faz isso. Tem católico que crê que Nossa Senhora não é virgem. Tem católico que acha que imagem é uma bobagem. Para que ter isso? Falo direto com Deus.
Deus nos ouve, mas se a nossa fé, nós precisamos de imagens. Se nós tirássemos as imagens da vida do homem, estaria restrita. Vamos lá, vamos tirar os semáforos do trânsito. O que vai acontecer com o trânsito? Um caos. E o que é um semáforo? Uma imagem. Tem um sinal vermelho, amarelo e verde. E pelas cores eu sei que eu tenho que frear, tenho que estar atento e eu posso passar. Isso é uma imagem. E o mundo circula por uma imagem chamada dinheiro. Porque se vocês pegarem uma nota de qualquer cédula de dinheiro, tem a imagem de alguém ou de um animal e tem um valor naquele pedaço de papel, naquela moeda, mas em si mesmo aquilo não é nada. Mas o mundo gira com uma imagem de papel que deram valor. E as coisas espirituais também têm imagens. Deus mandou fazer uma arca de madeira no Antigo Testamento. Deus escreveu em pedras com o seu dedo nos 10 mandamentos. Tudo isso são imagens, serpente de bronze. E o próprio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então este ódio às imagens, demoníaco, vem da heresia e da soberba, porque eu quero ter acesso direto a Deus. Quem somos nós para ter um acesso direto a Deus? Deus é Deus e nós somos o que somos. Então todo intermediário, todo meio para chegar até Deus, a soberba do homem quer destruir e odeia por soberba. E isso fazem os maus católicos também, por espírito de conciliação com o protestantismo. E é sabido, é história, o Vaticano II, depois de suas reformas, quantas imagens foram destruídas. Porque diziam que era um exagero ter um monte de imagem da igreja, reduziram a um crucifixo, uma Nossa Senhora de alguma advocação e o padroeiro da sua paróquia, do lugar da sua igreja, o que for. Porque este espírito maldito de ódio às imagens, e Nosso Senhor está a dizer isso, estamos no ano 1926. E a partir de então, tudo isso vai se intensificar, e Nosso Senhor de antemão está pedindo para consolar sua Mãe Santíssima.